Seja muito bem-vindo, você está na órbita do mercado imobiliário de Uberlândia. Pegue seu cafezinho e venha acompanhar a gente com esse papo. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que ela é impressionante. É advogado, é empreendedor, é corretor de imóveis, é pai, é marido e essa lista continua, né, Everaldo? Multifunções. Multifunções. Né? Tanto no profissional quanto no pessoal. No pessoal. Muito obrigado, Everaldo, por receber a gente aqui na sua casa com tanto carinho, com esse espaço para a gente poder dialogar, bater um papo e trazer aqui os pontos de vista que talvez as pessoas e o mercado eles não conseguem enxergar, né? Então, é importante a gente ter esses momentos para a gente poder comunicar a nossa essência, comunicar quem somos, para onde que nós estamos indo, né? Trazer algumas percepções a respeito do mercado. E aqui a gente vai poder explorar bastante, né? E espero que esse momento seja rico para você, porque para mim eu tenho certeza que vai ser, né? Conheci o Everaldo há pouco tempo, né, Everaldo? Sim. E 30 dias, né? 30 dias, e gostei muito, né, de tudo que a gente conversou, das coisas que a gente dividiu, né, a respeito de trabalho, a respeito do mercado, e eu pude ver que você é um cara que ele é diferente, você é uma pessoa que respira de uma maneira diferente no mercado imobiliário em Uberlândia e tem algumas visões também que conseguem agregar bastante para quem convive com o Everaldo e tem o privilégio de estar perto dele, né. Conversei com algumas pessoas a respeito do Everaldo, sem saber. E a gente tem sempre boas referências de credibilidade, de profissionalismo, de ser uma pessoa séria. E eu acho que isso endossa ainda mais o trabalho que a gente tem desenvolvido junto, né, Everaldo? Acho que o nosso papo aqui ele é bem tranquilo, bem aberto. E eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que está assistindo a gente, quem que é o Everaldo, né? Fala um pouco sobre você, de onde você veio. Acabei de descobrir que nós somos conterrâneos, a gente nem sabia, né? Patenses, né? Patifes, né? Patifes. Patifes é quem abandona, Pato de Minas, né? Patense e Patureba, né? Que é uma diferença que tem na cidade lá de Patos de Minas. Legal. Conta pra gente um pouquinho de você. Quem é o Everaldo? Deixa a gente conhecer. Então, como já disse, eu sou de Patos de Minas, né? Vim para Uberlândia em 2007. Né? Então, hoje, tudo que eu conquistei foi fruto da cidade de Uberlândia. E em 2007, quando cheguei a Uberlândia, já cheguei com os olhos voltados para o mercado imobiliário. Né? A princípio, até para conhecimento do mercado. Né? Eu me filiei a uma imobiliária já constituída na Zona Sul, porque o que me chamava a atenção já era a Zona Sul naquela época. Isso em 2007, 2007, né? Tínhamos aí o Shopping Park, que estava com terrenos até, o pessoal brincava que estava aí trocando a videogame, né? Naquela época tinha muito isso, né? Então eu vivi toda a expansão da Zona Sul, né? E logo que eu me situei com o mercado de Uberlândia, principalmente com a Zona Sul, eu decidi, né, que eu já tinha esse planejamento, abrir o meu próprio negócio. Né, Peraí, você se formou em Direito quando? Então, eu me formei em Direito durante esse período. Ah, legal. Então, eu finalizei o curso de Direito em 2015. Então, vai fazer 10 anos que eu sou advogado, né, que eu atuo na advocacia. Então, foi durante esse período. 2007 cheguei em Uberlândia, 2010 eu já entrei para a faculdade. Porque eu tinha já essa vontade de agregar isso ao mercado imobiliário por ter essa carência em relação ao trâmite burocrático. E eu vivi isso durante 2 anos nessa empresa que eu me instalei. O gosto pelo mercado imobiliário fez você procurar o direito para ser um profissional mais completo, né? Exatamente. Eu não fiquei só no Transações Imobiliárias, né, que é o curso obrigatório para corretor de imóveis. Então, eu queria me aprofundar mais e vi no direito que de fato agregaria bastante. Então, foi isso. Perfeito. Hoje sou advogado, né, corretor de imóveis, proprietário da Olympus, né, sou pai de 4 filhos,
esposo da senhorita Fabiana, e é isso, estamos aí. Legal. Sobre a sua vida empreendedora, o que foi o gatilho ali, né, a chavinha que virou? Quando que aconteceu isso que você falou assim, eu vou estruturar meu negócio de fato e ter uma imobiliária? Sim, então, eu vim da extinta CTBC, né, que hoje é Algar. Então eu tive um tempo lá até como supervisor da telefonia, e isso em Patos de Minas, né? De lá para cá, durante esse período que eu estava na CTBC, eu tirei férias de 2 meses, fui trabalhar numa construtora e incorporadora, fiquei durante esses 2 meses e me apaixonei pelo mercado. Reincidi meu contrato com a CTBC e vi isso Patos de Minas, e vi no mercado imobiliário de Patos de Minas que ele era muito restrito. Como eu já tinha uma vivência em Uberlândia, por a CTBC ser de Uberlândia, eu decidi vir para Uberlândia. Então, foi nesse momento que foi a virada de chave para o mercado imobiliário. Montar o meu próprio negócio, a minha própria imobiliária, se deu 2 anos após eu já estar instalado em Uberlândia. Então, foi nesse momento. E aí, eu já tinha esse planejamento comigo, mas chegar e já montar a empresa seria muito arriscado. Então, eu precisaria conhecer primeiro o mercado para depois eu ter a segurança de abrir meu próprio negócio. Legal que tem muita gente que às vezes erra nesse momento, né, de querer dar um passo maior que as pernas, e às vezes tem uma visão de negócio, né, pode ser um bom administrador, mas a vivência no mercado ela é fundamental para a gente poder, de fato, solidificar um negócio, né? Exatamente. E um planejamento, né? E aí você ir subindo a escada de forma, né, bem estruturada para não correr o risco de chegar, né, a um certo ponto e ter que voltar para trás. Everaldes, quando vocês começaram, já era Olympus? Não era Olympus. Olympus, nós estamos como Olympus há exatamente 6 anos. Nós começamos a empresa como Imobiliário Uberlândia, por incrível que pareça. Mas a ideia, quando eu cheguei na conclusão desse nome, foi de trazer uma segurança para o cliente e gerar a impressão de que já era uma empresa que já tinha uma história. Solidificada. Né? Solidificada. Porque o mercado de Uberlândia, ele não é principalmente naquela época, né, um mercado que já tinha grandes empresas já instaladas, né? Por exemplo, a Ivan, a Multi, a Delta. Então, eu precisaria, para mim ter facilidade de abordagem àquele proprietário, eu precisaria ter um nome que, de fato, me facilitasse esse acesso. E foi por isso que, inclusive, tive problemas com essas outras empresas que questionaram esse nome. Então, tive que responder até a ação judicial nesse sentido, porque acharam que tá, assim, isso eu levei até para o lado positivo, porque eu estava incomodando, de fato, né? Porque se não tivesse, passaria despercebido. Então, eu tive que fazer o registro da empresa, NPI, a marca, tudo. Tive que passar por todo esse processo para que eu pudesse ter tranquilidade em trabalhar. Aí, fiquei 8 anos como Imobiliário Uberlândia. E por que a gente chegou na conclusão de mudar o nome? Porque em 2009, a gente não tinha essa virtualização das empresas. Sim. A gente tinha ali um site, mas inclusive era muito de jornalzinho, ia lá, publicava no jornalzinho. Classificados. Classificados. Então, só que veio passando o tempo, houve essa necessidade das redes sociais e Google e tudo isso. E a gente veio sofrendo, por quê? Porque as outras empresas concorrentes, elas colocaram o nome Imobiliário Uberlândia.
Então, sempre quando o cliente de fora, principalmente, até mesmo os da cidade, digitava no Google imóveis em condomínio fechado em Uberlândia ou imobiliários em Uberlândia, ficou confuso. Os meus clientes, eles não estavam conseguindo me localizar. Por causa do nome. Por causa do nome. Então, não, a gente precisa, então, né, a gente precisa de uma consultoria para ver o que fazer e tomar as providências para a gente sanar esse problema. E também por um lançamento que eu participei em Tuiutaba, de um condomínio fechado, ao qual eu peguei as vendas, mas eu tinha que trabalhar lá como imobiliário Uberlândia. Eu falei, não, então, estou engessado em Uberlândia. Então, o meu nome, de fato, ele precisa sofrer uma alteração, ele precisa ser alterado. E aí nós contratamos uma empresa de consultoria, né, e aí eles fizeram todo o estudo, chegamos à conclusão de Olympus, e 2019, 2018, a gente fez a transição para Olympus. Legal. Alto padrão, começou quando? Desde a imobiliária Uberlândia, você já trabalhava alto padrão ou você dividia ali uma parte da carteira? Então, eu sempre trabalhei com foco no alto padrão. No entanto que eu via porque a imobiliária Uberlândia, ela nasceu no bairro Aparecida. Nós ficamos no bairro Aparecida durante 7 anos, depois que nós viemos para a Zona Sul. Porque a nossa carteira, 90% dela trabalhada na Zona Sul. Então eu já tinha essa visão, até porque durante esses 2 primeiros anos que eu estava em Uberlândia, eu atuei somente aqui na Zona Sul. Então já tinha aquela conexão. E o alto padrão, né, a tendência dele, de fato, é estar na Zona Sul, né? A gente tem outros bairros aí com o perfil alto padrão, imóveis de luxo, porém a demanda, né, hoje ela está instalada, né, na Zona Sul, realmente. Legal. E falando em Zona Sul, a gente vê que a cidade realmente está crescendo muito, né, naquele lado lá. O mercado imobiliário, ele vibra, né, quando a gente tem momentos, como a gente está vivendo hoje, de expansão pura, né. Uberlândia, no Zona Sul, quem não conhece ou não é de Uberlândia, a Zona Sul é literalmente um canteiro de obras, né? É um empreendimento atrás do outro sendo lançado, a ponto da cidade olhar com um olhar diferente, né, para aquela região. Como que você enxerga o futuro de Uberlândia, né, talvez não um futuro distante, mas um futuro próximo ali, principalmente para essa região sul, que é onde estão localizados talvez a maior concentração de imóveis de luxo ou de alto padrão em Uberlândia? Então, será a Zona Sul, ela tá em um momento de expansão assim extrema, né? Ela de fato ela está recebendo várias incorporadoras. Um exemplo, né, a Idealiza, por exemplo, que trouxe aí o Parque Una, que é um projeto extremamente diferenciado, ambicioso, fantástico. Então, só por ter atraído a Idealiza, você vê o potencial que é a Zona Sul e o que ela da forma que ela vai ser transformada. Então, tem um futuro muito promissor, grandes incorporadoras, acho que o centro de negócios aí, o World Trade Center, por exemplo, que está vindo, né, que vai se instalar, vai ser também uma virada de chave até para o cenário internacional, com certeza, vai atrair empresas internacionais para a nossa cidade, e a Zona Sul, de fato, vai ser transformada assim, de uma forma espetacular até. A gente acha que fica com medo, né? Medo de investir agora, medo do preço cair, né? Mas quando a gente olha para a projeção da cidade, e aí Uberlândia tem algumas características que são importantes a gente mencionar, né? Que é a gestão. Então, quando a gente olha historicamente a gestão da cidade de Uberlândia, ela está sempre sendo conduzida por pessoas que respiram também no mercado imobiliário, né? E então, quando a gente tem pessoas que estão na gestão da cidade e elas são, né, a favor do progresso, do crescimento da cidade, a gente tem todo um respaldo de planejamento estratégico por trás. Então, quando a gente olha para o que a gente está vivendo hoje,
Não necessariamente nada é surpresa para ninguém o quanto ela está crescendo, porque foi tudo planejado, né? Com certeza, existe um planejamento, né, não só dos órgãos públicos, mas também das incorporadoras, dessas empresas privadas, para que essa transformação ela seja também sustentável. Então, tem que realmente ter essa preocupação, os órgãos públicos com suas responsabilidades, né, enquanto a questão logística, trânsito, prestação de serviços, né, para esses futuros moradores, para essas empresas a serem instaladas. Então, há toda essa preocupação de todos os envolvidos. Por isso que a gente tem aí, né, um sucesso absoluto de venda nesses lançamentos, porque tem tudo isso, tem todo esse aparato por trás. Isso dá segurança ao investidor, dá segurança ao cliente final que quer comprar para morar e, sem dúvida, né, faz parte do sucesso da Zona Sul hoje. Legal. Beraldo, com tanta coisa boa vindo por aí, né, no mercado de Uberlândia, boas projeções enxergadas por gente, como que a Olympus está enxergando isso e se posicionando, né? Como que a Olympus está preparando para o mercado que ainda está por vir? Então, posso garantir que nós já estamos preparados para que essa expansão de forma extraordinária de fato aconteça, e a gente vem acompanhando, né, muito de perto todo esse cenário, antenado com as condições adversas, inclusive na parte econômica, macroeconômica. Então a gente, né, vem sempre atualizando e buscando ferramentas com a finalidade de aprimorar a experiência do cliente, né, trazer essa nossa experiência que a gente adquiriu na Zona Sul para que possamos agregar isso a um atendimento especializado, com a segurança jurídica, onde o cliente possa confiar no nosso trabalho, e também estruturando para as pessoas que trabalham conosco em relação aos treinamentos, às ferramentas, e é isso. A princípio, a gente sempre tem buscado essas atualizações aí dentro do cenário atual. Você falou atendimento especializado, e aí isso me marcou, né, que quando a gente se especializa em alguma coisa em detrimento de várias outras, né? A gente sabe que a Olympus é imóveis de luxo, né? E quando a gente fala de um atendimento especializado, quais são os atributos eu acho que as pessoas têm que ter para poder conseguir conduzir esses atendimentos especializados, né, e gerar boas impressões e relacionamentos duradouros com os clientes, né? A gente falamos muito de experiência do cliente, falamos muito em entender o cliente e conectar com o cliente, e eu imagino que não deve ser fácil, né, equilibrar tudo isso e conseguir acompanhar o cliente numa jornada de compra ou de aluguel do início ao fim. Acho que tem que ter muita ferramenta nessa caixa, né? Fala pra gente um pouco quais são essas ferramentas, assim, na sua visão. Com a minha experiência como corretor, né, eu tenho já alguns anos como corretor na linha de frente, então eu sempre trouxe comigo que o corretor, primeiramente, ele tem que ser técnico, né? Ele tem, de fato, conhecer aquilo que ele está vendendo, que ele está ofertando, e demonstrar de forma técnica também para o cliente que, de fato, ele vai fazer uma boa aquisição, as questões estruturais do imóvel, a localização, né, e trazer de forma clara para esse cliente que ele vai acertar adquirindo aquele imóvel. E os corretores aí, a maioria deles, que não são técnicos, ele acaba sendo apenas mostradores de imóvel, né? Então tem uma diferença, tem uma distinção muito, muito grande nessa condição de técnico. E isso os corretores da Olympus têm, né? A gente faz treinamentos nesse sentido, até para que, de fato,
eles levam ao cliente essas técnicas da profissão que a profissão exige. Eu conheci um termo recentemente que eu achei muito engraçado, corretor Tinder. Não sei se você já ouviu falar. Na Olympus não temos corretor Tinder, né? Não temos. Não temos nenhum profissional Tinder, né? Só o corretor. Que vai mandando imóveis. Esse vai para o cliente, esse não vai. Esse vai, esse não vai. O trabalho ele é mais minucioso, ele requer um detalhamento maior para poder conduzir, né? Com certeza. Até porque o nosso mercado é extremamente concorrido, né? A gente tem N imobiliários, né? Um número muito grande de imobiliários, profissionais que se dizem corretores, né? A todo canto da cidade. O que vai diferenciar para o cliente é ser técnico, né? É você conhecer o produto, é você, de fato, transmitir essa segurança para o cliente que ele vai pensar duas vezes antes de trocar pelo corretor Tinder, por exemplo. É melhor você ter um amigo verdadeiro que fala que você não gostaria de ouvir, mas aquilo vai te mudar, né? Que ele é sincero, que às vezes dói as coisas que a gente ouve, né? Do que ter a pessoa falsa que fica te bajulando. Exatamente. Ou seja, o comportamental, o atendimento, o vínculo, a conexão emocional, ela é vital, só que ela é o mínimo, né? Mas o corretor que quer desempenhar um bom trabalho, se ele não tiver a parte técnica, ele pode virar amigo do cliente, mas não necessariamente ele vai conseguir fazer a venda, né? E algo que eu também não aprovo nos profissionais da Olympus é ser inconveniente com o cliente, né? Aquela ânsia de fechamento, até de forma abusiva, né? Então, ir naturalmente, entendendo o cliente, sem antes mesmo de uma possível concretização do negócio, sabe? Então, a inconveniência eu não admito realmente, eu acho que estraga mesmo. Isso é bacana. No mercado, a gente tem muitos novos profissionais migrando para o mercado imobiliário. Berlândia não é novidade para ninguém, né? Nos últimos anos, o mercado imobiliário ele cada vez mais atrai mais pessoas que podem ser qualificadas, inclusive, para trabalhar no mercado imobiliário. Ótimos profissionais. Só que o contexto de vida dessa pessoa, às vezes, não permite a adequação, né? Não permite o tempo. O tempo tem um papel fundamental. A pessoa tem que entrar, tem que aprender, tem que, né, ter frustrações, não é chegar e vender rápido, né? Essa expectativa, muitas vezes, ela é importante para quem está entrando nesse mercado, por causa de questões financeiras. Eles vêm buscar aqui uma saída, uma solução para sair do negativo, né? Só que isso gera uma pressão na venda que o corretor, às vezes, né, dá um passo grande demais e acaba perdendo a venda por ansiedade, por vontade, necessidade, acho que além de vontade, uma necessidade de fazer aquele negócio virar, né? Então, na Olympus, a gente trabalha com um perfil de profissional um pouco diferente. Diferente. O que você destaca para a gente que é importante para um corretor? E aí, você que está procurando uma imobiliária para te apoiar, né, te dar todo o suporte para que você possa desempenhar suas vendas. Fica de olho aqui no Everaldo, vai falar que às vezes tem, né, um espaçozinho para suas características e para seus pontos fortes aí para fazer uma parceria com o Olympus. Então, os profissionais para estar conosco, né, para representar a Olympus perante o mercado, eles precisam de forma indispensável ética e transparência. Isso a gente não negocia. Tá, inegociável. Inegociável. Muito bom. Isso é questão de valor, né? Exatamente. Isso vai... de fato, é o que a gente leva para o mercado e a gente, através dos nossos parceiros, que continua, né, sendo éticos e transparentes com os clientes. E a partir daí, né, a gente tem outros atributos que a gente espera que esse profissional tenham, que é o conhecimento técnico, né, se possível aprofundado. Se não for aprofundado, a gente também está disponível para auxiliá-lo, né, a graduar esses conhecimentos. A proatividade é fundamental na nossa profissão como corretor de imóveis. Saber ouvir, entender
interpretar o que o cliente busca, fazer aquele filtro de forma profissional, de fato, a levar para o cliente exatamente aquilo que ele busca e, quem sabe, superar as expectativas dele quanto a esse imóvel, né, que ele busca, seja para aluguel, seja para compra. Isso, de fato, é um atributo que a gente espera que o profissional tenha e que o cliente vai encontrar com os corretores da Olympus. Legal. Então, esses eu trago eles como os principais e estamos abertos aí para novos profissionais. E é tão importante o corretor conseguir entender, compreender, conhecer o imóvel que ele está vendendo, né, que quando isso é feito, o dever de casa, de ir lá, né, conhecer cada pedaço daquele imóvel, traz uma propriedade para o corretor, para o especialista, conduzir uma venda mais assertiva, né, acho que mais customizada para o imóvel. E eu sei que você tem uma história muito legal de um imóvel que você vendeu enquanto corretor, que esse imóvel ele representava para você uma maneira diferente, assim, você tinha um vínculo diferente emocional com esse imóvel, e a história é muito legal, né? E mostra como que o corretor que conhece o imóvel consegue ter, né, um detalhe tão pequeno que é ir lá, assim, ser proativo, ir até o imóvel, olhar os detalhes e pegar o ponto de vista do dono, do proprietário, de quem mora lá, gera muita informação que é acionável para você criar a sua estratégia para poder vender o seu imóvel de uma maneira legal. Conta para a gente essa história aí, como é que foi isso? Interessante. Foi um imóvel de minha propriedade, então o conhecimento técnico é aprofundado, né? Eu vivi nesse imóvel durante 6 anos, então conhecia os pontos positivos, a cereja do bolo, né, que eu poderia encantar o cliente. Então, eu defini o horário mais especial, que era por volta entre 4h30 e 5 horas da tarde, que era o pôr do sol. Esse imóvel meu, ele no condomínio Morada do Sol, e eu estava localizado em frente à represa. Então, o sol de 4h30, entre 4h30 e 5 horas, ele refletia na represa e a minha varanda, ela ficava com a represa espelhada. Então eu preparei um café da tarde, servi, montamos a mesa, eu e minha esposa, fizemos com que a cliente, né, a compradora, fosse exatamente nesse horário, delimitamos um ponto de parada do veículo dela, né, naquele ponto para que ela, de fato, já chegasse, já impactasse com aquela vista. E eu precisava que ela ficasse sentada para ela apreciar, para não passar só de forma rápida. Não, né? Então, de fato, por isso o café da tarde. Olha então, ela chegou, ela veio... Antes de ela mais nada, senta aqui e vamos trocar uma ideia. Então, ela já ficou... Né? Nossa cadeira é essa aqui, né? Essa aqui não, velho. Então, ela sentou, tomou um café e ali a gente pôde trocar algumas informações iniciais, eu apresentar toda aquela vista. Então, aquilo impactou ela de forma tão positiva que o restante do imóvel... Já nem interessava. Não interessava tanto. Aquilo ali conquistou tanto ela e era de fato o que ela buscava. No final, nem desconto pediu. Fechamos no valor. Nem desconto pediu. Aí, ó, tá vendo? Gente, essa história é uma história que quando o Everaldo me contou ela, eu fiquei muito surpreso de maneira positiva, né? E eu acho que isso confirma, né, o quanto é importante a gente conhecer nosso cliente, conhecer o produto e ter habilidade, né, para poder pensar nesse tipo de situação, nesse tipo de coisa, e você construir uma jornada para o cliente. Exatamente, uma experiência. Do jeito que você queria que ele fizesse. Peguei o ponto, né, principal do imóvel, aquilo que mais chamaria atenção e, de fato, era o diferencial, até porque a construção em si ela não era tão atrativa, então era a localização e essa posição do sol refletindo na represa. Então não poderia ser diferente. E funcionou perfeitamente. É o conhecimento técnico, né, e entender o cliente, o que de fato ele buscava. Então, na conversa inicial com o cliente, eu entendi que era, né, a vista, tudo isso fazia diferença para ela. Então, eu entendi o cliente, absorvi, interpretei, coloquei em prática
e busquei o ponto principal do imóvel, qual eu tinha certeza que ia ser sucesso. Muito bom. Essa história está inspirando corretores, consultores de imóveis dentro da Olympus, e ela está servindo também de um modelo prático, né, para a gente poder exemplificar, mas trazer aqui só uma de várias histórias que, assim como essa, acabaram em negócios bem-sucedidos, porque os profissionais eles se atentaram em coisas que são extremamente importantes no quesito qualidade da Olympus Negócios Imobiliários de luxo, né? Uhum. E aí, Everaldo, eu queria te agradecer imensamente por esse papo, tá? Novamente, né, por receber a gente aqui, foi muito rico. Eu gosto muito de ter essas oportunidades, de ter essas conversas. É claro que a gente fala muito em outros momentos, mas hoje foi ainda assim diferente e ainda mais marcante para a gente. Eu que agradeço. O mercado imobiliário de Uberlândia fica muito feliz, né, por ter pessoas que principalmente valorizam ética, transparência, né, que são valores que são dispensáveis em negócio e transações imobiliárias. E a gente espera produzir mais conteúdos como esse com vocês também, para a gente poder continuar contando essa história, porque história para contar aqui não falta, né? São muitos anos, uma jornada longa, muita estrada de terra, né, na cara, e isso soma experiência, credibilidade, né, que são as coisas que a gente ouve falar por aí da Olympus. Everaldo, muito grato. Obrigadão, meu amigo. Eu que agradeço. Estamos em órbita. Estamos na órbita. Valeu, boa, é isso aí. Valeu, pessoal.